E aí pessoal, tudo bem? Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Professor Enfermagem, tá? Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre anotação de enfermagem. Nós temos um vídeo já aqui no canal falando sobre anotação de enfermagem, tá? Porém hoje eu estou fazendo um mais resumido, tá? Então você que quer aprender a anotar da forma correta, tá? Esse vídeo eu fiz baseado no caderno que o Corém, na verdade o COFEM desenvolveu a respeito da anotação de enfermagem. Então é muito importante, fique até o final desse vídeo, clique aqui do lado, tá? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para estar sempre aí por dentro dos novos vídeos. Nós estamos mudando o nosso canal, né? A maneira do nosso canal. Nós estamos fazendo vídeos de comédias, né? Vídeos engraçados e também vídeos sérios como esse vídeo agora, que eu vou estar te ensinando a fazer a anotação de enfermagem da forma correta, tá bom? Então vamos lá. As anotações de enfermagem, elas vão compreender o quê? O que nós precisamos fazer como anotação de enfermagem? A admissão do paciente, alta médica e hospitalar, a transferência do paciente, administração de medicamentos, a gente sempre anota o que foi administrado, início do plantão, óbito do paciente, curativos, cuidados com a pele, classificação de risco, presença de drenos, hemodiálise, entre outros. Então, tudo isso engloba a anotação de enfermagem. Então, diante disso, eu posso dizer que a anotação de enfermagem é um registro de informações relativo ao paciente, organizado cronologicamente, de modo a reproduzir a ordem, né, dos acontecimentos dos fatos. Por exemplo, quando a gente fala que é organizado cronologicamente, nós estamos falando em sentido horário, né? Vou citar um exemplo para vocês. Recebo o plantão às 19h30. Recebo o plantão com o paciente consciente, orientado, verbalizando, em ar ambiente, tá? Por exemplo, às 19h30. Às 19h45, paciente aceitou a janta, tá? Aceitou o jantar, comeu 3 colheres de sopa, tá? Então, é registrado cronologicamente, de acordo com os eventos que vão acontecendo. Uma maneira muito errada de fazermos uma anotação é quando a gente pega assim, ó, plantão, por exemplo, né? Você que trabalha das 19 às 7 da manhã, você coloca assim, ó, plantão das 19 às 7 da manhã. Escreve tudo que você escreveu e pronto. Isso não está cronologicamente. Até por efeito ou para efeito judicial, os fatos eles precisam ser constados de forma cronológica. Tudo que for acontecendo, você coloca o horário e você vai anotando. Eu vou citar um exemplo para você, né? De repente, alguém pode te acusar de você não ter administrado um antibiótico, por exemplo. Né? Se o antibiótico é às 4 da manhã e se você começa a trabalhar às 19 horas, às 4 da manhã você vai escrever às 4 horas administrado, por exemplo, meropenem em bomba de fusão em 3 horas. E assina, e checa na prescrição. Então, a ordem cronológica, isso nos ajuda e nos ajuda em muito, tá bom? Isso serve para a nossa defesa. Quando a gente fala que ela permite identificar a evolução do paciente, detectar alterações e acompanhar a assistência prestada e avaliar os cuidados prescritos. Por que ela permite identificar a evolução do paciente? Por exemplo, hoje eu coloquei, né, na minha anotação de enfermagem que o meu paciente ele estava usando catéter de O2 3 litros por minuto. Amanhã, de repente, eu vou estar notando que ele está em ar ambiente. Então, isso mostra... O que mostra? Isso mostra uma evolução do quadro do meu paciente. Hoje ele estava usando o catéter de O2 e no dia seguinte ele já não estava usando mais, tá? Com ela, também é possível comparar a resposta do paciente ao cuidado prestado. É fundamental para o desenvolvimento da assistência de enfermagem, que é a SAI, o que assegura a continuidade da assistência, tá? Então a anotação é algo muito importante. Nós enfermeiros, a gente sofre, né, com o quê? O enfermeiro ele trabalha muito e ele anota muito pouco. Então você aí que é enfermeiro, tá? Tome cuidado com isso. Se a gente fosse ganhar, né, pelo que a gente escreve muito pouco. Né? O enfermeiro faz tanta coisa e escreve pouco. A gente precisa nos policiar e pegar o exemplo dos técnicos. O técnico ele escreve, né? Normalmente o técnico, tudo que ele faz, ele relata. O enfermeiro ele precisa também ter esse costume, tá? Muito importante isso. Então o COFEI, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ele elaborou um guia de recomendações com o objetivo de nortear enfermeiros para a prática de anotações de enfermagem. Então, a anotação de enfermagem, ela deve
conter, né, verdadeiramente 18 passos muito importantes para que ela seja eficaz, de acordo com o que o COFEN estabeleceu, que é o nosso órgão maior, né, Conselho Federal de Enfermagem. Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura, identificação do profissional com o número do COREN, conforme consta na resolução do COFEN 191 de 2009 e 448 de 2013, em seu artigo 6º, ao final de cada registro. Então, ao final de cada registro, o profissional, né, tanto o enfermeiro, como o técnico de enfermagem, como o auxiliar de enfermagem, ao final de cada registro, ele vai colocar o carimbo dele, né, com data e hora e com a sua assinatura, tá? Isso é norma do COFEN. O uso do carimbo pelos profissionais da enfermagem é facultativo, tá? Aqui está dizendo que o uso do carimbo pelos profissionais da enfermagem, ele acaba sendo um tanto facultativo. Observar e anotar como o paciente chegou, procedência do paciente, residência, pronto-socorro, transferência de outra instituição, ou se ele veio de outro setor intra-hospitalar, tá? É muito importante a gente estar fazendo isso, tá? Quando a gente fala... Só quero voltar aqui um instantinho, porque eu não quero deixar nenhuma dúvida aqui, para depois as pessoas descerrem em mim nos comentários, né? Quando fala que o uso do carimbo dos profissionais da enfermagem é facultativo, a gente precisa pensar muito bem, porque nós sabemos que, principalmente convênio, né? Quando o paciente ele está internado por algum convênio, a auditoria ela é muito rígida. Então, eu oriento você, sempre que você anotar, né? Bater ali o seu carimbo. Muito importante, tá? Muito importante mesmo. A gente precisa anotar se o paciente está com acompanhante, se ele está com familiar, tá? Se ele está com vizinho, se ele está com amigo, se ele está com outro profissional de saúde. Condições de locomoção, se ele está deambulando, né? Se ele deambula com auxílio, se ele está numa cadeira de rodas, numa maca, andando com andador, etc. Muito importante. Observar e anotar as condições gerais do paciente, como nível de consciência, qual que é o Glasgow do meu paciente? É um Glasgow 15, é um Glasgow 13, 14, tá? O humor e atitude, se ele está feliz, se ele está muito retraído, a higiene pessoal, se ele está em bom estado de higiene pessoal, estado nutricional também é muito importante, né? Se ele está apresentando um aspecto de desidratação. A coloração da pele é importante, né? E com essa coloração da pele é muito importante, principalmente aqueles pacientes institucionalizados, né? Nós olharmos no exame físico se esse paciente tem alguma lesão, paciente idoso, né? Se ele sofreu, se ele é vítima de maus tratos, tudo isso nós vamos ver no nosso exame físico, né? Que nós vamos anotar tudo isso depois. Dispositivos em uso, se ele está com gelco, se ele está com sonda, curativo, catéter venoso central, tubo orotraqueal, dreno de tórax, tá? Queixas do paciente, tudo que ele se refere, dados informados pela família, o responsável, né? Nessa queixa nós também vamos colocar se ele tem alguma patologia de base, tá? O que ele levou a ele aí ao hospital, tá? Muito importante. Anotar orientações efetuadas ao paciente e familiares, se esse paciente está em jejum, sobre coleta de exames, sobre a inserção venosa, tá? Dados do exame físico, né? Nós precisamos colocar como está o tórax desse paciente, como está o abdômen, como estão as pupilas, tá? Cuidados realizados, muito importante a gente anotar os cuidados que nós prestamos, as intercorrências, isso também é muito importante. Pessoas, eu já vi pessoas fazer assim, plantão das 19 às 7, escreve, e isso ainda é 4, 5 horas da manhã. Ele fecha o plantão antes, o paciente tem uma intercorrência, falece e ele vai ter que trocar o relatório porque ele quis dar uma de João sabe tudo, né? Tem pessoas que acham que porque é da enfermagem é paranormal, né? Ele olhou na bola de cristal dele e ele viu que das 19 às 7 o paciente não vai ter intercorrência nenhuma, então ele olha na bola de cristal, na verdade, e ele começa a elaborar o relatório dele. Não, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, nós precisamos ser responsáveis. Se nós queremos reconhecimento, nós precisamos ter responsabilidade, muito sério isso, tá? Efetuar as anotações imediatamente após a prestação do cuidado, não devem conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços. Então, na anotação de enfermagem, a gente não pode rasurar, a gente não pode passar branquinho, a gente não pode deixar um espaço, tá? Não pode, judicialmente isso não pode acontecer. Não é permitido escrever a lápis ou utilizar corretivo líquido, né? O que eu acabei de falar agora. Devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. Se você tem dificuldade com a sua letra,
compra um caderno de caligrafia, melhora a sua letra ela precisa ser legível. Se eu escrevo algo que ninguém entende, por que eu estou escrevendo? Não está servindo de nada. Então tenta melhorar a sua letra, né? Faça uma letra, não precisa ser bonita, mas precisa ser legível, tá? Conter sempre observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados, de rotinas específicos. Constar as respostas do paciente diante dos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados, tá? Muito importante. Devem ser registrados após o cuidado prestado, orientações fornecidas ou informação obtida, tá? Se eu passei uma orientação, por exemplo, tem um paciente que está com uma sonda nasointeral e ele tem um cuidador com ele, né? Se eu passei essa informação para o paciente e para o cuidador, eu preciso anotar, registrar que o paciente, cuidador foi orientado aos cuidados com a sonda nasointeral, tá? Deve priorizar a descrição de características como tamanho, mensurado centímetro, milímetro, etc. Quantidade de ml, litro, etc. E coloração e forma, tá? Principalmente nas avaliações de lesões, de feridas. É legal nós fazermos mesmo a medição do tamanho dessa lesão, tá? Quantidade de líquido drenado, é legal também nós aferirmos a quantidade de líquido, quantos ml, né? Quantos ml foi drenado, quantos litros, muito importante isso, tá? Não deve conter termos que deem conotação de valor, bem, mal, muito ou pouco, ou seja, o paciente apresentou pouca diurese, tá? Aquilo que é pouco para mim, às vezes para você é muito, tá? Então a gente precisa evitar essas conotações de bem, de mal, de muito, de pouco. Muito importante também, a gente precisa evitar isso. Conter apenas abreviaturas previstas na literatura. Por exemplo, SVD, sonda vesical de demora, MSE, membro superior esquerdo, tá? Não são todas as abreviaturas que nós vamos utilizar na nossa anotação de enfermagem. Devem ser referentes aos dados simples que não requeiram maior aprofundamento científico, tá? Então, eu preciso sempre fazer a minha anotação de uma forma simples, mas porém concisa. Isso é muito importante, tá? Então, esses são os passos aí que eu quis passar para você sobre a anotação de enfermagem. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Eu vou fazer um próximo vídeo dando um exemplo, tá? De uma anotação de enfermagem encéfalo-caudal. Vou fazer isso já no próximo vídeo, tá? O próximo vídeo depois desse, eu já vou fazer isso. Fazer uma anotação de enfermagem encéfalo-caudal, passo a passo, tá? Vou fazer aqui mostrando para você a maneira correta de fazer uma anotação. Aqui eu te mostrei a fórmula, o esqueleto, né? Da forma que você vai montar, as informações que você precisa colocar, mas no outro vídeo eu vou fazer o passo a passo fazendo uma anotação de enfermagem, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, tá? Se inscreva no nosso canal, tá? E nós nos vamos ver no próximo vídeo, tá? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.